Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria estamos aqui de volta para nos encontrarmos nessa sequência de estudos maravilhosos da Palavra de Deus, que é sabedoria para a nossa vida. A Palavra de Deus é muito repleta de ensinamentos que fazem toda a diferença na nossa existência. Feliz é você. Feliz é você que para ouvir, dá atenção a esta palavra. Ela tem uma fonte transcendental de conhecimento, uma vez que compreendemos que a revelação bíblica, ela vem de Deus. Então, por compreender que vem de Deus, nós entendemos naturalmente que vem daquele que nos criou. E, portanto, ele sabe muito bem o que está nos orientando. São princípios que foram transmitidos ao longo de séculos para diversos profetas, homens e mulheres de Deus que foram usados como instrumentos para transcrever, para inspirar e para gerar um conhecimento que realmente é revolucionário e que ajuda a cada um de nós a conduzir nossa vida. Essa é a palavra de sabedoria. Amém? A palavra de sabedoria é a palavra de Deus. Gente, nessa sequência maravilhosa que nós estamos estudando sobre o mundo precisa de um pai, estamos falando sobre paternidade, a importância da formação dos nossos filhos, a importância do papel que cada um de nós como pais, como aqueles que estão cuidando do nosso lar, temos sobre nossos filhos. Aquilo que nós estamos semeando, isso vai produzir, vai germinar lá na frente. Vai gerar filhos maduros, adultos conscientes, e isso é de grande relevância. Hoje, a programação de hoje vai falar sobre cada estação conta. Cada fase da vida da criança, do adolescente, do nosso filho conta. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Essa é aquela lição que traz para nós a revelação da palavra de Deus sobre a necessidade de nós, como pais, agirmos como educadores. A responsabilidade da educação do seu filho é sua, não é do Estado, não é da igreja, não são de terceiros. Cada pai e cada mãe tem que assumir esse papel. É uma obrigação nossa, é um dever nosso. Muitos filhos que não tiveram esse acompanhamento, que não levaram em consideração cada uma dessas etapas, acabaram sofrendo e passando por situações que afetaram, ora, o seu caráter, ora, a sua vida emocional, ora, afetou também a questão de coisas mal resolvidas em si mesmo, porque ficaram traumas, ficaram marcas ao longo do seu desenvolvimento. É bem verdade que muita gente conseguiu superar num custo muito alto, numa fatura muito alta. Conseguiu superar muitos problemas. Mas também é verdade que tem muita gente que até hoje não consegue superar algumas de suas dificuldades que foram geradas por falta de orientação ou, pior, por uma orientação inadequada dentro do período em que deveriam receber a orientação dos pais. Por isso que cada estação conta. Eu estava comentando com vocês no último programa sobre a psicologia do desenvolvimento do Erikson, quando ele traz, quando ele traz o psicólogo que desenvolveu a tese, a sua teoria das 8 fases de desenvolvimento do ser humano, 8 etapas, onde uma etapa prepara para a outra, onde o resultado de uma carrega as informações para a apropriação da outra etapa em que a pessoa deve viver. E quando a gente falou sobre isso no último programa, era exatamente para enfatizar que cada estação deve ser observada com todo cuidado e com toda atenção. Eu quero que hoje você, pai, pense sobre isso, que você leve em consideração isso. Se você pode ajudar seu filho a ser um cidadão melhor, se você pode ajudar seu filho a ser um adulto responsável, se você pode ajudar seu filho a se tornar uma pessoa com sua autoestima equilibrada, se você pode contribuir com a vida do seu filho, inclusive com os aprendizados dos teus erros que você cometeu e que ele não precisaria cometer os mesmos erros que você.
Quantas vezes faltou uma palavra para você? Quantas vezes faltou uma mão estendida para você? E por que você não fala com seu filho e você não estende a mão para o seu filho? Cada estação conta. Essa é a tônica do programa de hoje. Você entender que nós, eu, vocês, nós somos frutos de toda uma construção educacional que foi formada em nossas casas. Você traz essa marca consigo. Você traz esse print com você. Seu jeito de falar, suas expressões, seu jeito de comer, de sentar, de trabalhar, seu jeito de tratar o outro, tem uma carga de influência muito grande daquilo que você recebeu dentro do seu núcleo familiar, da formação que foi dada. Se lá na sua casa havia desrespeito, havia desconsideração, havia falta de integridade, havia raiva, ira, contenda, a influência desses fatores, inegavelmente, atingiram a tua formação. E hoje você como pai, hoje você como sacerdote do seu lar, hoje você como mãe, como quem está preocupada com a sua família, interessada e interessado na sua família, você tem que pensar sobre isso. Que tipo de construção você está fazendo em cada etapa? Cada momento conta. Cada momento conta. Nós somos como oleiros. Lembra uma olaria que forma o barro para fazer o jarro, amassa o barro, prepara o barro e molda. Não é assim que o oleiro faz? Nós, pais, somos como oleiros na educação dos nossos filhos. Isso aqui não é uma ciência exata? Claro que não é. Não é uma matemática precisa? Claro que não é. Mas é uma convicção de que a semeadura, aquilo que estamos semeando, vai produzir um fruto lá na frente. Não é porque nós temos muitas variáveis, e eu quero que você entenda o que eu estou lhe falando. Não é porque nós temos muitas variáveis que eu não tenho que me preocupar em educar meu filho. Não é porque existem muitas probabilidades de acontecer muitas coisas, de repente você se dedicar a ensinar e o menino não seguir aquilo que você está orientando. E de repente a sua família não se estabelece de maneira equilibrada, mesmo depois que você orientou, que você ensinou, que você falou. Mas não é porque em alguns momentos esta ciência que não é exata, porque tem uma variável muito grande chamada livre-arbítrio presente em cada ser humano, e à medida que cada pessoa cresce, tem suas decisões particulares para tomar, pessoais para tomar. Mas não é porque tem essa variável das decisões que a pessoa toma, que você não tem que investir, que você não tem que semear. A tua responsabilidade como pai é entender cada etapa conta, cada fase conta. Então você tem que investir. Porque a probabilidade de uma frutificação grande, maravilhosa, robusta, conforme o que você ensinou, ela é grande também. Ela é tremenda também. Ela é ampla também. Existe a variável, mas a probabilidade é muito maior que aquilo que você semeou seja exatamente aquilo que você vai colher. Você pode dizer, mas existem ervas daninhas? Existem, é verdade. Você pode dizer, mas existem fungos, pragas? Existem tantas coisas que podem intervir no curso natural do desenvolvimento, fazendo essa analogia de uma plantação e de uma colheita. Sim, é verdade. Mas para todo fungo, para toda praga, para toda ação contrária, existem também as contramedidas para combater aquilo que porventura possa vir a atrapalhar o desenvolvimento. Não é assim que é feito na agricultura? Quando você plantou uma semente de milho e de repente alguma praga vem perturbar a ordem natural do desenvolvimento daquela semente, daquele milho, aí você vai lá e faz a contramedida para proteger, para resguardar aquela plantação. É da mesma coisa com seu filho. Então não desanime, ou não fique pensando, eu não vou investir em cada etapa do meu filho porque eu fui criado de uma maneira, eu fui criado de um jeito e foi difícil, eu não tive nada disso, eu não tive apoio, eu não tive incentivo, eu não tive escuta,
eu não tive mão estendida, eu não tive exemplo dentro de casa, e agora eu sou uma pessoa adulta e consegui vencer, deu certo para mim, então vai dar certo para ele. Aí voltamos lá atrás. A tua responsabilidade como pai é ensinar, educar. O versículo que eu li para você foi exatamente esse, versículo 22, capítulo 22, versículo 6 de Provérbios. Educa a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. E educar exige de você tempo, exige de você atenção, exige de você amor. Você tem que dedicar. Teus filhos não estão aí para nascer e para sobreviverem do jeito que der. Não é assim. Você tem uma responsabilidade como pai e eu chamo você a essa responsabilidade no dia de hoje. Cada momento conta. Nós somos oleiros na construção dos nossos filhos. E um homem adulto, um homem que respeita o próximo, um homem de caráter, uma pessoa, um indivíduo, em que tem na sua essência a compreensão de Deus, a compreensão do amor, a compreensão do próximo, ele foi educado desde pequeno nos caminhos do Senhor e na verdade bíblica. Por isso, você tem que cumprir esse papel e não pode abrir mão dele, tá bom? Você não pode abrir para a creche, não pode abrir para a televisão, você não pode abrir para a avó, o avô, não pode abrir para o pastor da igreja. Não é o pastor da igreja responsável por isso. Não é a irmã que está lá no departamento infantil da igreja, no ministério infantil da sua igreja, que tem essa responsabilidade. Ela é tua. Todos os outros agentes, eles atuam de forma complementar. Eles atuam somando, agregando, mas não substituindo aquilo que cabe a você. E quando acontecem essas substituições, que às vezes a vida tem muitas situações inesperadas e até injustas em alguns momentos, quando acontecem essas situações em que você se depara, em que você enxerga, em que você vê que a coisa não tá bem, não está como era para ser, você não tem uma condição ideal. Quantas realidades sociais de pais separados, de filhos pequenos, de filhos criados por outras pessoas, tentando até ajudar você, até tentando te dar uma força. Quantas situações, inclusive, não acontecem por causa dessa desigualdade que existe na realidade familiar de diferentes pessoas. Tudo isso é uma realidade, é um fato. A igreja muitas vezes consegue ajudar, mas não consegue substituir. É esse o ponto. Então sempre fica uma lacuna, sempre fica algo que tem que ser trabalhado. Porque nem igreja, nem Estado, nem nenhuma outra pessoa, nenhum outro agente pode substituir o papel que é do pai e é da mãe. E quando forçado por uma situação, isso acontece, acaba ficando brechas, incompletudes dentro da formação. Então, nós somos os oleiros, preste atenção nisso. E cada fase, ela conta, ela importa. A primeira fase, a fase de casa. Vamos lá, pensa comigo, a fase de casa. Fase 1, lá na sua casa, de 1 aos 5 anos, o primeiro impacto, o impacto maior é da mãe, é materno. São desenvolvidas competências intelectuais, são trabalhadas competências das mais variadas áreas que você possa imaginar na cabeça da criança. De 1 a 5 anos de idade, a criança vai desenvolvendo confiança, autonomia, produtividade, força. Ela encontra os desafios sobre aquilo que ela não consegue confiar, aquilo que é incerto para ela, aquilo que produz um sentimento de inferioridade porque ela não alcançou. Todo esse diálogo acontece de maneira intensa de 1 aos 5 anos, é a primeira fase. Está lá. Na verdade, a primeira fase se estende de 0 até 11 anos de idade. A cabeça, ela fica produzindo bilhões de neurônios. Ela vai gerando os neurônios que vão produzindo conexões, sinapses,
Os neurotransmissores na cabeça de uma criança de 0 até os 11 anos de idade está em plena propulsão. Ela observa tudo, o olhar dela capta tudo. É o cheiro, é a sensação, são as palavras, as imitações. É a fase da casa. Ali há uma influência muito grande da mãe, de 0 até os 8 anos. Essa influência é muito grande, o impacto é muito grande da mãe. E o impacto do pai chega dos 9 aos 11 anos de uma forma mais predominante. Depois tem a segunda fase. É a fase da aventura em grupo. A partir dos 11 anos, entra naquela fase da adolescência, pré-adolescente, adolescente. Aí ele já começa a interagir dos 12 aos 18 anos de idade com o grupo social. O impacto maior são os colegas, são os amigos. Quem é o coleguinha, quem é a coleguinha que mais interage. Aí ele começa esse processo de grupos de amigos, socialização. É por aí que vai, é o ritual de passagem, é o desenvolvimento de liderança, inteligência emocional, trabalho em equipe, aprender a fazer as coisas juntos, passar pelas frustrações que são necessárias. As frustrações são necessárias. Nem tudo pode ser sim. Interessante isso, né? Quando você aprende a tratar com essa sensação de perda que acontece nessa fase das relações de grupo, né, de forma mais intensa, então você vai aprendendo a ser um adulto mais maduro. Quem não conseguiu trabalhar a fase da frustração, não deixaram eu participar, eu não tive aquele brinquedo, eu não consegui aquela roupa, não me encaixaram naquela atividade. Aí isso vai gerando algumas frustrações, que é esbarrar nos empecilhos, nas limitações. Tudo isso é importante para a pessoa aprender a ouvir um não, porque senão se torna um adulto mimado lá na frente. Quantos adultos mimados você não conhece? Que não consegue receber o não. Quando recebe o não, é um ai, 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 meu Deus do céu. O mundo caiu. Entendeu? Volta a uma postura infantilizada. Aí quando você vai ver o histórico da pessoa, essa fase da aventura em grupo, da convivência em grupo, da construção das relações sociais em grupo, não foi bem trabalhada. Ok? Aí tem uma terceira fase, que já é a fase do amadurecimento. Cada uma dessas fases conta. A fase de casa é de 0 aos 11 anos de idade. É uma fase em que a casa, pai e mãe, tem grande influência. Pai e mãe ou a pessoa que está criando aquela criança. Depois a fase social, a fase da aventura em grupo. Aí essa fase vai dos 12 aos 18 anos de idade. E a partir dos 19 anos de idade em diante, você começa a ter influência paternal, cultural, muito grande, mas muito grande. Essas influências vão promovendo esse processo de amadurecimento. A conclusão do programa de hoje é que aquilo que você está ensinando, a palavra de Deus é clara. Aquilo que você está ensinando é uma semente que vai brotar lá na frente. Então ensine correto, ensine certo, ensine direito e ensine à luz da palavra de Deus. Se livre dos maus exemplos que muitas vezes você produz. Aquilo que você não gostaria que seu filho vivesse, não seja você o oleiro que está moldando esse tipo de coisa. Eu fico muito preocupado, às vezes, em ver cenas de famílias reunidas, todo mundo bebendo e as crianças ali pertinho, vendo aquele modelo, aquele padrão. Cenas de agressão, de violência verbal e até física, e as crianças lá presentes também. Esses ambientes estão criando uma hostilização muito grande à formação coerente daquela criança. Cada fase conta, cada etapa conta. Você é o oleiro, trabalhe, semeie, organize, para que seu filho seja um adulto responsável debaixo da graça de Deus. Tá bom? Por hoje é só. Até o próximo programa. Vou orar com você agora, em nome de Jesus.
Senhor, meu Deus, muito obrigado pelo programa de hoje e diante dessa exposição da grande responsabilidade que temos como pais e que não podemos fugir dela, temos que assumir essa responsabilidade. Nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá força, Senhor, que muitas vezes nos encontramos cansados, fatigados, mediante os desafios do dia a dia, do trabalho, da casa, dos afazeres e da vida social. Em muitas oportunidades, Senhor, nos sentimos muito sobrecarregados. Por isso te pedimos, em nome de Jesus, nos ajuda a sermos boas influências para os nossos filhos e assim sermos oleiros que estão guiando nossos filhos no caminho da Tua palavra para a glória do Teu santo nome. Assim pedimos e cremos. Amém. Por hoje é só. Até o próximo programa. Fique na paz de Deus.